quinta-feira, e normalmente o dia de quinta-feira, as quintas-feiras em sânscrito é chamado Brihasvar, ou no latim é chamado Jueves. Significa Jueves, se refere ao planeta Júpiter. E na sexta-feira, por exemplo, Viernes, que significa as veias ou Vênus. Então, Jueves é Júpiter. E em sânscrito, Brihaspati, que significa aquele que expande o conhecimento. Nós temos uma prerrogativa sempre das nossas ações. Nós nunca agimos sem que isso tenha algum impacto de interesse direto nas nossas existências, para tudo que nós vamos fazer, em todas as ações, em todas as esferas e campos de atuações da nossa experiência de vida. Sempre a motivação é aquilo que nos proporciona prazer, aquilo que nos evita a dor e aquilo que traz satisfação e bem-aventurança, os estados de felicidade ao existir. Muito bem. Quando nós colocamos quando nós implementamos essa intuição que nós temos em longo prazo, nós então incluímos dentro desse processo a possibilidade de que nós sejamos almas. Isso realmente falando, não apenas mencionando abstratamente quando nós fazemos, quando nós pensamos o assunto. De maneira geral, todos nós sabemos, ou pelo menos todos nós, em algum momento da vida, já mencionou que eu não sou esse corpo, eu sou a alma. E isso é uma afirmação muito boa, é um ponto de partida muito bom, mas não significa necessariamente o entendimento ou a compreensão daquilo que está sendo dito. A mera menção de que nós somos almas não indica necessariamente que aquele que menciona esse fato entende claramente aquilo que está falando, ou entende a tal ponto disso ser funcional na existência dele. Tá? Então, o que nós buscamos com o conhecimento, cultivo de conhecimento, chega ou deverá chegar ao ponto de transformar-se em sabedoria. Então, existe uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento é toda aquela informação que nós assimilamos e que dão para nós recursos para depois, eventualmente, discriminarmos entre as opções e decidirmos finalmente por aquilo que nós queremos. Então, isso é conhecimento. Agora, a sabedoria significa que aqueles conhecimentos se tornaram realidade prática nas nossas vidas e se transformaram em partes integrantes da nossa forma de ser e da nossa forma de agir. Então, quando nós levamos ao extremo o conceito de que nós somos almas, ou pelo menos quando nós exercitamos o princípio de que nós somos almas, então automaticamente nós devemos pensar da seguinte maneira: uma vez que eu sou alma, então por que eu estou aqui? Qual é a função? Como vim parar aqui? E o que significa estar aqui? Porque esse aqui foi criado. Quem criou esse aqui? Esse aqui foi criado e por quem? Alguém teria criado esse aqui, uma vez que eu estou aqui? Então, haveria alguma forma de entender os motivos pelos quais este aqui teria sido primeiramente criado? E haveria uma justificativa para explicar o fato de o porquê de eu estar aqui após este aqui ter sido criado? Por acaso, um criador que tenha criado este aqui? E se houver um criador que tenha criado este aqui, e como consequência deste aqui estou eu, seria possível dialogar diretamente com esse criador para entender os motivos pelos quais esse ser gerou esse processo de criar este ambiente aqui e me introduzir aqui? Para qual motivo? Então, essas perguntas, elas devem surgir na cabeça de uma alma que está seriamente pensando em termos de autorrealização. E uma vez que essas perguntas surgiram na cabeça desse ser, então nós já temos uma alma em estado de ascensão ou em estado de plenitude. Porque uma vez que essas perguntas são postas na pauta, a consciência então se inquieta e não vai encontrar mais paz, a não ser que essas perguntas sejam
definitivamente respondidas de maneira apropriada e que produza satisfação espiritual no eu, sem que isso seja um sacrifício da inteligência, ou seja, que as explicações para os motivos da criação, os motivos para a existência de Deus ou da existência da possibilidade desse princípio Deus e da criação e da nossa interação consciente com a criação seja de maneira apreciável ou de maneira produtiva, explicada ou disponível diante de nós, a tal ponto de produzir em nós satisfação, e isso incluindo também a inteligência discriminativa, isto é, que essa explicação seja também racional do ponto de vista de uma inteligência racional, que é a suprema verdade absoluta. Então, nesse ponto, você precisará de um mestre espiritual autêntico. Sri Krishna diz na Bhagavad Gita: Tadvidi pranipatena pariprasnena devaya upadekshanti tegananina tatva harshinaha. Tatva, que significa verdade, darshina, que significa aquele que vê, ou tatva darshana, que significa aquele que vê a verdade, aquele que percebe a verdade, aquele que interage com a verdade e aquele que distribui a verdade. Esse é o mestre espiritual autêntico, aquele que liberta a sua mente de todas as dúvidas acerca da verdade absoluta e aquele que transfere para a sua mente e a sua inteligência o entusiasmo necessário para que você, finalmente, alma condicionada, tome a decisão definitiva de não mais renascer no ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, que é repleto de misérias e dissoluções. Este assim chamado mundo material não é um lugar para uma dama, não é um lugar para um cavalheiro educado, ou seja, uma pessoa civilizada não deveria fazer planos para continuar nascendo e existindo dentro do mundo material, a não ser que ela não tenha conhecimento suficiente que permita com que ela tome essa decisão, ou tome essa decisão. Então, se essa decisão ainda não chegou no seu coração, é porque certamente você está carente de conhecimento. Então, a minha sugestão é: busque conhecimento. Não apenas você depende disso, como aqueles que você também ama. Imagine que aqueles que você ama deverá nascer e renascer e morrer. Nascer e renascer e morrer. E se isso não te incomoda, então o seu amor é um amor um amor bastante limitado a uma experiência bastante limitada de um personagem que durará uma mera fração de tempo relativo de 70 a 100 anos. Então, por que não expandir o seu amor? Por que não tornar o seu amor transcendental, espiritual e eterno? E por que não incluir no seu compêndio da ideia de amor, o amor da alma ou o amor pela alma? E já que a alma é um princípio eterno, por que não amar eternamente? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. A energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.